Olá pessoal, É, então, como eu havia dito para vocês no grupo, nós vamos precisar fazer a seleção novamente desse artigo de estimulação magnética transcraniana para o tratamento da depressão resistente à farmacoterapia. O tema, eu sempre não, eu, de início eu não gosto de deixar fechado o tema ah, da meta-análise ou da revisão sistemática. Eu gosto de deixar um pouco mais aberto e depois, dependendo da quantitativa de artigos que eu tiver, eu consigo fechar esse tema de maneira mais satisfatória. Então, esse tema, que é este aqui, ele foi parte de um trabalho que nós temos que apresentar todo ano na faculdade, uns 2 anos atrás, eu acho. Não, 2 anos, tá certo. E os meus é, colegas que estavam fazendo comigo esse artigo, na verdade era um trabalho, né? Não era um artigo diretamente. Ele era uma revisão integrativa e eu quis transformar ele numa meta-análise, porque existiam muitos artigos a respeito desse tipo de estudo. Então, como vocês podem ver, a introdução já está escrita. Os métodos parcialmente. E os resultados eu tinha começado a escrever isso aqui vai mudar. Então, o que eu queria fazer é utilizar primeiro, durante a gente estar selecionando esses artigos, novamente esses artigos que no caso foram 8 aqui, inicialmente, vocês, no caso nós, continuaríamos dando seguimento ao tratamento farmacológico aqui, que já tem todos os artigos selecionados. Esse trabalho aqui ele é uma revisão sistemática, não tem dados suficientes para fazer meta-análise. Enquanto isso, fazer a seleção de artigos aqui, tá? Na estimulação magnética transcraniana. Então, vindo aqui no Ryan, vocês vão ter que criar uma conta no Ryan. Cadê? Digitar Ryan 2 vezes. Vai aparecer aqui esse site. Você vai fazer um Start for Free aqui e vai criar sua conta aqui. Pode logar diretamente com o Google ou criar sua conta. Ele vai mandar um e-mail de confirmação para o seu. Ele vai mandar um e-mail de confirmação para o seu e-mail. E você clica lá, confirma o seu e-mail e já pode começar a criar suas revisões sistemáticas. A seleção de artigos, perdão, para revisão sistemática ou meta-análise. Nesse trabalho, o que vocês vão ter que olhar aqui no Ryan? Para vocês, não vai estar essas opções aqui, porque isso aqui são artigos que estão sendo selecionados meus. No nosso caso, para o nosso artigo, vai ser esse aqui: análise da eficácia terapêutica da estimulação magnética transcraniana no transtorno depressivo maior, etc. Eu subi aqui 4 bases de dados, sendo que a Embase foi a que mais deu artigos. Não sei se está pequeno para vocês. Eu vou colocar no tema escuro porque fica melhor para o contraste na visualização do vídeo. De 248 estudos. Como é que vocês utilizam o Ryan, tá? Primeiro, vocês vão clicar em cima do... Eu vou convidar vocês, vai chegar um e-mail para vocês. Vocês vão clicar lá e vão se direcionados a essa página aqui. Aqui você tem 4 abas. Você tem essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Quais as abas que a gente mais utiliza? Essa aqui do screening, mas eu vou apresentar as 4 para vocês. Nessa página aqui de overview seria como se fosse uma página inicial, então basicamente vai dizer aqui a quantidade de membros que estão revisando o artigo, que momentaneamente é só eu. Eu vou convidar vocês, vai aparecer o nome de vocês aqui também. Ah, o, 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 as informações, né? Esqueci como se traduz isso do inglês. Mas basicamente as informações dos artigos, o conteúdo dos artigos que foram subidos aqui, que no caso são 445 artigos no total. Desses 445 artigos no total, 107 estavam duplicados. E depois de resolvidos os duplicados, a gente ficou com um total de 107 excluídos, parece. Se eu não me engano, ficar 107 excluídos diretamente.
E aqui no Progress, a gente vai ter o progresso, que no caso seria dos artigos que a gente vai selecionar. Então, aqui vai estar os excluídos, aqui vai estar os artigos que foram considerados no grupo talvez, e aqui foram os artigos considerados no grupo incluso, certo? Essa página eu utilizo bem pouco. Aqui no Review Data, a gente vai ter os arquivos que eu subi. Também não tem muita coisa relacionada que eu possa falar aqui. E o principal é aqui, que no caso a gente vai fazer a seleção dos artigos. Essa aba de Full Text Screening, eu particularmente nunca usei. Basicamente você vai subir o artigo aqui para avaliar ele, mais especificamente, só que eu nunca usei. Eu prefiro ir mesmo no site do artigo ou coisas parecidas para buscar o artigo e eu mesmo faço essa avaliação. Então, o que está dizendo mais ou menos aqui nessa primeira página? Aqui ele está mostrando 390 artigos que ainda não foram decididos, que ainda não se teve uma decisão a respeito se ele vai ser incluído ou se ele vai ser excluído. Aqui dessa aba a gente tem os artigos que foram todos os artigos que não foram decididos ainda, os artigos que foram excluídos, os artigos que foram considerados no grupo talvez e os artigos que foram considerados no grupo incluído na revisão sistemática, certo? E aqui na esquerda você pode ver numerado que tem os artigos individualmente. Quando você clica neles, ele vai aparecer aqui o título e aqui o resumo, certo? Aqui embaixo vem mais algumas informações a respeito do artigo, tá? Por exemplo, aqui tem a URL do artigo. Algumas vezes vocês vão conseguir baixar ou ter acesso, como acho que nesse caso aqui, ao artigo por esse link. Algumas vezes não, porque às vezes o artigo é pago e tudo mais. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como vocês podem conseguir esses artigos pagos. Algumas formas que eu conheço. Nesse caso aqui também o artigo é pago. Então, vocês teriam que utilizar de outras formas para conseguir o artigo, tá? Então, explicando para vocês o que é importante que nós conheçamos aqui. Além disso aqui que eu já apresentei, que as principais informações são essas aqui, existe a barra de search, que no caso é pesquisa. Você vai pesquisar palavras-chave ou palavras que estejam diretamente relacionadas com os artigos, por exemplo. Vocês estão vendo que aqui está escrito em vermelho This Review? Por quê? Porque o Ryan, quando você sobe o artigo lá no Ryan, ele entende, por exemplo, você marca lá que você vai fazer uma meta-análise. Na meta-análise não entram revisões, não entra revisão sistemática, não entra revisão integrativa, não entra revisão de escopo e etc. Então, quando ele identifica essas palavras no estudo, ele já coloca uma tarja vermelha, ou seja, o estudo a priori não seria indicado para entrar na revisão, na nossa meta-análise no caso. Só que isso tem que ser avaliado com calma para ver se muitas vezes pode ser que esse trabalho não seja uma revisão. Ele seja, por exemplo, esteja citando, por exemplo, o autor esteja utilizando como exemplo outras revisões, por exemplo, this review, no caso, essa revisão, ou perdão, esse artigo, ele tem base metodológica de outra revisão de fulano de tal. Então não necessariamente ele necessariamente vai ser uma revisão. Basicamente isso. E o que eu utilizo para pesquisar são 390 artigos. São bastantes artigos para a gente ir selecionando. Eu gosto de ir utilizando algumas palavras-chave que, pela minha experiência em fazer essa seleção de artigos, já se tem já tem uma noção do que a gente encontra durante essa pesquisa, durante essa seleção. Então, por exemplo, a primeira que eu gosto de utilizar são os rats, no caso é ratos, 4 estudos com ratos. A segunda é mouse, que também seria rato. Aí no caso a gente pode utilizar mais, que é camundongo, que também tem um estudo com camundongo. E a outra é animals, também tem um estudo com animal.
certo? Essas são as primeiras palavras que eu vou eliminando. E eu recomendo não, façam isso, que é, anotem, tipo assim, quantas palavras animais foram eliminados tantos estudos, tá? Por quê? Porque quando a gente for fazer o gráfico do prisma, que é este aqui, o diagrama do prisma, a gente vai ter que colocar aqui, ó, quantos estudos estavam com o design errado, quantos estudos estavam com a população errada, publicação errada, desfecho, basicamente isso é importante, tá? Quando a gente for fazer aqui, porque a gente vai dizer o motivo pelo qual os artigos foram exclusos. Isso é importante na hora da escrita do trabalho, ok? E como você vai fazer essa seleção de artigos, dizer qual é a população errada, qual é o desfecho errado? Você basicamente vai fazer isso da seguinte forma, por aqui. Você pode excluir direto aqui o artigo, ou você pode vir aqui, excluded with reasons, no caso, escolher aqui uma das opções. Eu geralmente utilizo essas aqui, ó, wrong outcome, wrong population, wrong publication type e wrong duration. Perdão, até aqui. Background article seria como se fosse um artigo de base. O que seria um artigo de base? É basicamente, você pega o tratado de hipertensão, por exemplo. Lá, uma diretriz de hipertensão, ela vai compilar vários estudos, várias informações, que não tem um rigor metodológico necessariamente bem definido. Ela vai muito da experiência de quem está fazendo, entendeu? Então ela tem uma função de orientar conduta. Então isso é um background article, por exemplo, que eu estou dizendo para vocês. Foreign language seria como se fosse uma língua errada. Geralmente não, a maioria dos artigos que vão estar aqui, eles são inglês, no máximo espanhol. Muito difícil sair disso. Droga errada seria se a gente tivesse, nesse caso aqui, avaliando uma medicação, né? Isso aqui seria um desfecho errado, ou seja, digamos que nós estamos avaliando estimulação magnética transcraniana agora para depressão. Só que a depressão que eu estou avaliando é a depressão resistente à farmacoterapia. Ou seja, o paciente ele já fez ou já fazia uso de antidepressivos para o quadro de depressão dele, só que ele não melhorava ou não tinha uma melhora 100% com isso. Então, o que era feito? O que a estimulação magnética vai fazer nesse trabalho? Ela vai atuar nesse grupo de pacientes. Não é em pacientes com distimia, não é paciente com depressão ou somente depressão. É o paciente com depressão resistente à farmacoterapia. Então, por exemplo, pode avaliar o mesmo grupo, a mesma situação, só que um desfecho é diferente. O resultado, leia-se desfecho como resultado também. Ele é diferente. População é o que mais vocês vão eliminar aqui, por exemplo. Esse do rato que eu falei, ratos, camundongos, animais, etc. Eles vêm e caem aqui em wrong population, certo? Só que, qual é a dica que eu dou? No caso, quando vocês forem pesquisar, por exemplo, rats, às vezes vai acontecer de aparecer tipo 15, 20, até 30 artigos em algumas pesquisas que vocês vão fazer. E é muito chato ficar vindo aqui e digitando population e etc. Então o que vocês podem fazer? Apareceu aqui, vocês já vão clicando em excluir de uma vez só e anotem a quantidade que vai aparecer aqui. Então, por exemplo, no caso de ratos, camundongos e etc., você vai somando lá, wrong population, aí você define lá animals ou palavras semelhantes e você coloca lá 4 ou 6, por exemplo, que não, se eu não me engano foi a soma que deu da pesquisa inicial que a gente fez. É muito mais eficiente fazer isso do que ficar clicando aqui. Você só vai clicando aqui e definindo o motivo da exclusão do artigo quando você está avaliando um por um. E isso só vai acontecer quando a gente realmente estiver avaliando um por um, quando a gente eliminar a maior parte dos artigos que não são do nosso interesse. E por último, por penúltimo, existem esses dois motivos aqui, que seria o Wrong Publication Type
e Wrong Study Design. No tipo de publicação errada, o que nós teríamos? Muitos artigos, por exemplo, da Embase, que é essa base de dados aqui que dá muitos artigos pra gente, eles são resumos, apresentação de resumos em congresso. E isso não é o tipo de publicação que a gente quer, porque a gente quer o artigo completo, ou às vezes a gente quer as informações completas ali pra gente colocar no nosso forest plot. Então, esse tipo de artigo, ele não vai entrar, então vocês podem colocar wrong publication type. Geralmente ele dá bem poucos artigos que se incluem nesse grupo aqui, tá? Mas vocês vão pegando prática com isso. O que mais dá artigos dentro desse grupo é o wrong population, de longe assim. Por último, wrong study design. O que seria isso? Tipo de estudo, basicamente tipo de estudo. Se vai ser um estudo coorte, se vai ser uma meta-análise, se vai ser uma revisão. Como está mostrado aqui nesse primeiro artigo, isso aqui é uma revisão. Provavelmente ele fala this review, então provavelmente é uma revisão. Então nesse this review, o que você faria? Você colocaria ele nesse grupo, wrong study design. E vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tem como você vai fazer a mesma coisa com esse estudo do que você vai fazer com com o dos ratos, animais e etc. É a mesma coisa, tá? E lembrando, sempre anotem quando vocês forem excluindo as coisas aqui, diretamente. Por quê? Porque no final faz diferença pra gente. Outra coisa que pode ser utilizado são esses filtros aqui. Você vai clicar aqui em filtros, aqui no canto direito. Você pode utilizar esses filtros aqui para exclusão de algumas coisas. Por exemplo, revisão sistemática, ele não entra em meta-análise. Então você clica aqui nesse filtro, ó, e vai vendo aqui. O que eu prefiro fazer? Eu não sou muito fã desses filtros, porque em alguns momentos eu já utilizei eles e ele não abarcava a completude dos artigos que tinham aquelas palavras-chave. Então eu gosto de vir aqui, Ctrl C e vir direto na pesquisa. Ó, ele vai direcionando a pesquisa de vocês, certo? Então, qual é a ordem que eu gosto de seguir? Só tirar o filtro. Antes disso eu esqueci de mostrar uma coisa. Aqui no final, mais ou menos por aqui assim, é porque eu ainda não selecionei nenhum estudo. Mas normalmente aqui fica mostrada a quantitativa de estudos que estão disponíveis em cada um desses grupos. Por exemplo, para eu chegar nessa quantidade aqui, tudo fica aqui. Mais ou menos por aqui assim. Só que vocês têm que ir selecionando aqui, por isso que eu falo para anotar. Porque vocês vão somar o valor que está aqui, dos estudos individuais que vocês forem avaliando aqui, com o valor que vocês foram selecionando. Basicamente isso. Tá, vamos lá. Então, depois de pesquisar por ratos, mouse, mice e animals, vocês vão utilizar o filtro da Systematic Review e vão excluindo todos esses estudos. Aí no caso, diferente do primeiro grupo lá de animais, vocês vão colocar eles nesse grupo aqui, ó. Pode excluir direto ou vocês podem ir colocando aqui, tá? Eu recomendo excluir direto porque demora menos. E depois vocês vão selecionar aqui meta-analysis e fazer a mesma coisa, tá? Basicamente isso. Depois o que vocês podem ir fazendo? Eu gosto de fazer o seguinte. Nesse artigo eu lembro que quando eu estava selecionando, apareceram muitas outras doenças psiquiátricas para o tratamento que eu estava avaliando, ou seja, no trabalho avalia a estimulação magnética transcraniana para o tratamento da depressão. Só que no lugar da depressão ele avaliava a estimulação magnética transcraniana como, por exemplo, esse aqui, para o tratamento obsessivo compulsivo.
que não é a minha população de interesse. Então eu vou excluir isso. Então o que eu faço é copiar e colocar aqui. Copiei e coloquei aqui, ó, 12 artigos somente com essa população. E não é a minha população de interesse, então eu vou excluir, certo? E o que eu fazia era justamente isso. Seleciona os três filtros lá, né, da revisão sistemática, da meta-análise, e vocês podem colocar o This Review também. Tá dizendo que tem 43 artigos, mas não apareceu nenhum artigo. Não sei porque não está aparecendo. Vamos ver aqui no filtro. This Review. Realmente não está aqui. Enfim. Então, depois de excluir esses dois grupos, grupo dos animais, grupo dos tipos de estudo que não são do meu interesse, uma outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu pego o Randomized Clinical Trial. Eu vou atualizar a página porque eu não sei qual motivo não está aparecendo os estudos quando eu pesquiso agora. Tá, vamos ver se aparece agora. Clinical Trial. Tá? Você pode escrever o nome completo, que vai aparecer aqui. Na verdade, aparece Randomized Controlled Trial, ou pode aparecer Clinical Trial, ou pode aparecer somente Controlled Trial. Eu recomendo altamente que vocês coloquem somente Trial. Aí eu falo Trial e não aparece. Enfim, se tivesse aparecendo, só coloquem Trial. Por quê? Porque esse tipo de estudo, ele é o estudo do nosso interesse. Ele é o estudo do nosso interesse. Então vocês viram aqui que apareceram 96 artigos. Então eu gosto de colocar isso aqui. E ele está em verde, tá? Porque, como eu disse, a ferramenta já identifica se pode ser um estudo potencialmente incluso na sua revisão, na sua meta-análise. Então, eu gosto de vir aqui e colocar todos esses artigos no grupo Maybe. Vai clicando aqui, grupo Maybe, Maybe, Maybe. Eu vou fazer isso aqui só para vocês verem uma coisa. Que no final, às vezes, dá uma travada. E vocês vão ter que atualizar a página, tá? Vocês vão clicando. Coloca todos esses artigos no grupo Maybe. Por quê? Porque é mais fácil você avaliar artigos que já são do seu interesse. Ó, deu uma travada aqui. De 58 para baixo não mostra mais nada. Então você vai ter que atualizar a página aqui. Porque é muito mais fácil você selecionar os artigos que já tem a base do que o seu interesse do que ficar verificando entre outros artigos que não são do seu interesse. Então eu recomendo altamente que vocês façam isso. Por exemplo, deixa ele carregar aqui. Ó, 80 artigos foram inclusos num grupo Maybe, que seriam ensaios clínicos randomizados a priori. Óbvio que vocês vão avaliar isso aqui para ver se é realmente isso o interesse. O artigos que são do nosso interesse, certo? E por fim, como eu disse, vocês vão ter que vir um por um e avaliar se eles estão falando do nosso assunto de interesse, nossa população de interesse. Esse aqui, por exemplo, não tá. Então achou, copiou, colou lá, vai aparecer os artigos, você vai excluindo. E vai fazendo isso um por um. Até ir chegando e diminuindo a quantidade até o final dos artigos que forem entrando na nossa revisão. Outra dica que acabou aparecendo aqui no meio da minha explicação normalmente esses artigos que são Challenges and Strategies, que tem um título curto, assim, sabe? Um título meio chamativo. Eles geralmente são revisões. Revisões
integrativas ou algum outro tipo de revisão. Então eles não são artigos do nosso interesse, por exemplo, esse tipo de título muito genérico assim. Mas eu recomendo, como vocês talvez não tenham essa experiência, entrem, pesquisem o DOI do artigo na internet. Confirmem se é o mesmo nome, se é o mesmo DOI. Ó, tá escrito bem aqui em cima que é revisão. E veja se vocês conseguem abrir o artigo. Basicamente isso. Certo? Então, tinha mais alguma coisa que eu tinha que explicar pra vocês que era com relação, lembrei agora. Com relação a como a gente pode conseguir esses artigos de forma gratuita. Gratuita não, né? Pirateado. Existem algumas formas que é o seguinte. O primeiro é o Sci-Hub. O Sci-Hub é esse site aqui. Se escreve dessa forma. Você basicamente vai inserir o DOI do artigo aqui, ó. Digamos que seja esse artigo. Você vai inserir o DOI do artigo, você pode inserir o próprio título dele. Eu prefiro o DOI porque o DOI é como se fosse um CPF, é o único. Nesse caso aqui não apareceu. Não é sempre que vai aparecer, tá? Artigos que são muito recentes ou que são de revistas muito pouco conhecidas, eles não vão... Dificilmente você vai encontrar eles aqui, tá? Deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Ó, achou. Isso aqui na verdade, por exemplo, isso aqui é importantíssimo que vocês que tenha acontecido isso. Isso aqui é um livro, não é nem um artigo, só para vocês terem noção. Ó, current updates, ou seja, são atualizações da estimulação magnética transcraniana para o tratamento depressivo maior. Isso é um livro. Então é tipo de coisa que não entra em revisão sistemática em estudo nenhum. Só se você for citar ele como referência na sua introdução. E olhe lá. Então é mais ou menos isso. Outra forma que vocês podem achar esses artigos é por meio do ResearchGate. No caso, no ResearchGate eu prefiro selecionar o título do artigo completo, Ctrl C, Ctrl V aqui, e escreve na frente Research, de pesquisa mesmo, ResearchGate. É esse site aqui, deixa eu ampliar aqui para vocês. ResearchGate, esse site aqui, você vai clicar aqui. Ó, tem disponível para download. Nesse caso aqui está disponível para download. Em alguns outros casos não vai estar. Vai estar request full text, que no caso seria para você pedir o artigo para o autor. E tá aqui o artigo para vocês, tá? Vamos aqui. E por último, a outra forma de se conseguir isso seria por meio da plataforma CAF. Se você é de universidade pública, eu sei que você tem direito ao acesso na plataforma CAF. Se você é de universidade particular, eu não sei informar. O que eu recomendo é, enquanto vocês estiverem selecionando os artigos aqui, e vocês não conseguirem encontrar esses artigos, podem gravar o nome deles, principalmente se for artigos de ensaios clínicos randomizados, que eu posso pesquisar aqui, que eu tenho acesso. Você basicamente vai fazer um login no periódico da CAP, pedir para sua universidade fazer fazer o seu login, fazer a sua inscrição, e eles vão te dar uma senha. Se você tem e-mail institucional, eles vão te dar uma senha e você vai fazer o login por meio desse e-mail institucional. Então aqui você consegue vários artigos e bases de dados que são pagos por meio desse portal de periódicos. Basicamente são essas três formas que eu conheço de conseguir artigos científicos de forma gratuita, de revistas que são pagas. Então, do mais, são essas informações que eu poderia dar de seleção dos artigos para vocês e de apresentação da plataforma do Rayon. Qualquer dúvida vocês podem me procurar no WhatsApp, tá? Ou no próprio grupo. Até mais.